Inventário judicial passo a passo. Você sabe quais são as fases do inventário judicial? Sabe o que fazer em cada etapa? Como iniciar? O que você precisa fazer no meio do inventário? Todas as diligências que você precisa adotar? E sabe o que fazer no final para encerrar o inventário? No vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo do inventário judicial e o que fazer em cada fase desse procedimento. Mas antes, já dê o seu like e se inscreva no canal para receber em primeira mão todos os vídeos que eu compartilho aqui semanalmente. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Inventário judicial passo a passo. Primeira coisa que você precisa saber é identificar o tipo de procedimento. Isso mesmo, quando você atua judicialmente no inventário, você precisa saber que há três grandes tipos de inventário, três grandes ritos, procedimentos. O primeiro é o inventário tradicional ou inventário solene. Esse é o procedimento padrão, é um procedimento mais complexo, um procedimento até mais burocrático, é o mais utilizado. Esse procedimento deve ser adotado sempre que o valor dos bens do espólio for superior a 1.000 salários mínimos e ainda sempre que houver interesse de incapaz ou ainda litígio entre os herdeiros. Veja, se o patrimônio for superior a 1.000 salários mínimos, houver interesse de incapaz e os herdeiros estiverem em litígio, o procedimento será o do inventário tradicional. Mas nós temos ainda o arrolamento comum. Esse procedimento do arrolamento comum é um procedimento mais célere, não tem tantas fases. Inclusive, há uma fase mais oral, que é a possibilidade de o juiz designar uma audiência para deliberar sobre as diversas questões e diversas discussões ocorridas nesse inventário. O arrolamento comum vai ser utilizado sempre que o valor dos bens a inventariar seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. E ainda que haja interesse de incapaz e litígio entre os herdeiros, mas havendo interesse de incapaz, o Ministério Público deve concordar. Então, nós temos esses dois grandes procedimentos quando há litígio. Inventário tradicional, patrimônio superior a 1.000 salários mínimos. Se o patrimônio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, ainda que haja interesse de incapaz e litígio entre os herdeiros, você pode adotar o rito do arrolamento comum. E o terceiro procedimento é o arrolamento sumário. O arrolamento sumário nada mais é do que um inventário amigável. Sabe o inventário extrajudicial, quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes? É só você pegar essa ideia e trazer para o judicial. Quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes, eles podem se valer do inventário extrajudicial. Mas se por alguma razão eles não quiserem se valer do inventário extrajudicial, quiserem ir para o judiciário, eles vão adotar o rito do arrolamento sumário, que nada mais é do que um grande acordo que é apresentado para o juiz e o juiz vai homologar então aquela partilha se todos os requisitos estiverem presentes, se não houver nenhuma ilegalidade, nenhuma inobservância ali de eventuais formalidades, etc. E aqui no arrolamento sumário independe também do valor da herança, ou seja, do valor dos bens a serem inventariados. Não importa qual o valor, se os herdeiros forem maiores, capazes e concordes, arrolamento sumário, tá bom? Muito bem, então você já escolheu o rito. Agora, o que fazer na prática? Quais são as fases do seu inventário? Tomemos como exemplo o inventário tradicional, o inventário solene, porque ele é mais complexo. Você compreendendo esse procedimento, fica tudo muito mais fácil, claro, para os demais procedimentos. O inventário solene, o inventário tradicional, ele começa, primeira fase aqui, ele começa com a petição inicial requerendo a abertura do inventário. É uma petição simples, você não precisa relacionar os bens nesse momento, só precisa indicar a sua legitimidade, a legitimidade do seu cliente, que tem legitimidade para requerer a abertura do inventário. Você vai falar quem é o de cujus, ou seja, o falecido, quando ele morreu, vai juntar a certidão de óbito e vai requerer a nomeação do seu cliente, do autor como inventariante ou de outra pessoa como inventariante. Ou seja, você pode requerer a abertura do inventário e também requerer que outra pessoa seja inventariante. Na prática, geralmente, o próprio autor requer que ele mesmo seja nomeado como inventariante. Muito bem, se o juiz concordar com isso, o juiz o nomeará inventariante e aí começa a contar um prazo de 5 dias. Esse inventariante nomeado tem um prazo de 5 dias para prestar o seu compromisso. É um termo lavrado na Secretaria da Vara e ele vai lá assinar
que é o termo de inventariante. Muito bem, assinado esse termo, começa a contar um prazo então de 20 dias para que ele apresente as primeiras declarações. Basicamente, nessas primeiras declarações, ele tem que relacionar ali todos os herdeiros, todos os bens, eventuais dívidas, juntar todas as certidões, ou seja, ele apresenta o estado da herança, ou seja, quem participa dessa herança. Quem é o falecido, novamente, ele vai dizer se tem cônjuge supérstite ou não, se esse cônjuge tem ou não direito à meação, quem são os herdeiros, quais foram os bens e direitos deixados por esse decujus, deixou crédito, deixou dívidas, quais são as dívidas, tem imóvel financiado, tem carro financiado, todas as certidões, e aí essas certidões são importantes, certidões municipais, estaduais e as certidões da União, justamente para mostrar para o juiz se há ou não alguma dívida junto à Fazenda Pública. Apresentadas as primeiras declarações, o juiz vai determinar a citação de todos os herdeiros e a intimação da Fazenda Pública. O que esses herdeiros, esses demais herdeiros, podem fazer? No momento em que esses herdeiros são citados, eles têm um prazo de 15 dias para impugnarem essas primeiras declarações. Então eles podem apresentar essa impugnação. Basicamente, nessa impugnação, esses herdeiros podem alegar 3 questões. São 3 questões básicas que devem ser alegadas nesse momento. Primeira questão que pode ser alegada pelos herdeiros, a título de impugnação. O herdeiro pode alegar algum erro, alguma omissão ou sonegação de bens por parte do inventariante. Se o juiz acolher essa alegação, o juiz vai determinar que o inventariante retifique as primeiras declarações. Segunda questão, segunda impugnação que pode ser apresentada nessa impugnação, o herdeiro pode se insurgir contra a nomeação desse inventariante, ele pode não concordar. Se o juiz acolher essa impugnação, o juiz então vai nomear um outro inventariante. Perceba que o juiz pode deferir ou indeferir a impugnação. Ele pode acolher ou rejeitar a impugnação. E a terceira forma de impugnação, terceira questão, é contestar a própria qualidade de herdeiro ou mesmo alegar ali alguma preterição. Falando, por exemplo, olha, há um herdeiro que foi preterido, o inventariante não relacionou aqui um dos herdeiros, está faltando um herdeiro. Ou então, ele relacionou uma pessoa que não é herdeira. Ah, é filho de criação, não. Esse filho de criação não é herdeiro, porque filho de criação não é filho. Teria que provar uma filiação socioafetiva ou qualquer coisa do gênero. Então, é um tipo também de alegação que pode ser apresentada na impugnação. Se o juiz acolher aqui essa impugnação, nós temos basicamente 2 possibilidades na apreciação do juiz. O juiz pode simplesmente decidir e acolher ou rejeitar a impugnação, ou ele pode entender que essa questão ela exige uma dilação probatória, uma instrução processual que não é cabível aqui no inventário. Então, nesse caso, o juiz pode remeter para as vias ordinárias. Remeter para as vias ordinárias, em outras palavras, significa vocês que estão impugnando essas questões, essas partes envolvidas, devem ajuizar uma ação lá na vara civil ou na vara de família, conforme o caso. Ou seja, eu vou retirar essa discussão aqui do inventário. Isso que significa remeter para as vias ordinárias. Então, essas são as 3 grandes formas de se impugnar aqui as primeiras declarações apresentadas pelo inventariante. Após essa fase de impugnação, com a decisão já do juiz, nós vamos passar para uma próxima fase, que é a fase de avaliação dos bens. Se o decujus era sócio de uma empresa, é preciso promover no inventário a apuração de haveres, que é um procedimento. Nessa apuração de haveres cabe perícia. Apenas nessa fase aqui de apuração de haveres vai caber a perícia para se avaliar qual era a participação societária daquele decujus, ou seja, quanto vale a empresa e quanto valem as cotas sociais desse decujus. Então é para isso que serve a apuração de haveres. Após a apuração de haveres, a avaliação dos bens deixados pelo falecido. Muito bem, apurados os haveres e realizada a avaliação dos bens, nós vamos para uma fase já chegando ao final do nosso inventário, que é a apresentação das últimas declarações. E olha que interessante, nada impede que durante o inventário, o inventariante vá retificando as primeiras declarações, porque é possível que no curso do inventário, o inventariante localize outros bens, bens que até então eram desconhecidos. Opa, descobri um bem deixado pelo falecido. Juiz, venham retificar as primeiras
primeiras declarações para acrescentar mais esse bem. Então é possível que essas primeiras declarações sejam ali retificadas. Ou então o inventariante pode deixar tudo para as últimas declarações. Nas últimas declarações, o inventariante apresenta o estado já completo daquela sucessão, apresentando todos os bens, aqueles bens que eventualmente foram localizados e foram descobertos no curso do inventário, eventuais dívidas. Então você apresenta ali as últimas declarações relacionando todos esses bens, todas as dívidas, todas as certidões, relacionando todos os herdeiros. Se descobrir um herdeiro, acrescenta esse herdeiro. Vamos imaginar que no curso ali do inventário, uma pessoa conseguiu ali o trânsito em julgado da sentença de uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, é um herdeiro que tem que ser considerado. Então tudo isso é inserido nas últimas declarações, que é o estado já final daquela sucessão. Apresentadas as últimas declarações, o juiz vai ouvir as partes, todos os herdeiros. Claro que pode haver alguma impugnação aqui em relação às últimas declarações e o juiz vai decidir. Decididas eventuais impugnações, nós vamos passar para uma nova fase, que é o cálculo do ITCMD. Muito cuidado. Pelo Código de Processo Civil, a fase agora é a do cálculo do ITCMD, mas eu vou te ensinar agora uma estratégia. Não faça isso. Quando você apresentar as últimas declarações, já diga ao juiz como você quer e como você pretende quitar as dívidas do decujus. Se o decujus deixou dívidas, você tem que quitar essas dívidas antes de calcular o ITCMD, por uma questão muito simples, e esse é um erro que eu vejo na prática. Olha só que interessante. O decujus deixou um patrimônio de 10 milhões. Só que ele deixou 2 milhões em dívida. Se você calcular o ITCMD antes de pagar as dívidas, provavelmente você vai calcular o ITCMD considerando o patrimônio de 10 milhões. Ou seja, você vai pagar tributo a mais. Por quê? Porque o ITCMD só pode incidir sobre o patrimônio que de fato vai ser partilhado entre os herdeiros. Então o ideal é você pagar as dívidas antes. Vamos imaginar agora, você pagou as dívidas. Quanto sobrou em termos de patrimônio? Sobrou o valor, o patrimônio cujo valor é de 8 milhões. Porque o patrimônio era de 10, você usou 2 milhões do patrimônio para pagar dívidas, sobrou quanto aqui? 8 milhões. Portanto, o ITCMD vai incidir sobre 8 milhões e não sobre 10 milhões. Olha a dica. Primeiras declarações, já diga como você pretende pagar as dívidas deixadas pelo decujus. Você vai pagar as dívidas, inclusive se for preciso, requerer ao juiz autorização para vender algum bem do espólio para pagar as dívidas e depois você vai retificar as últimas declarações, então apenas para mostrar que já foram pagas as dívidas e que o patrimônio a ser partilhado é apenas aquele. Após então pagar essas dívidas, aí sim você promove o cálculo do ITCMD. Veja que pelo CPC primeiro você calcula o ITCMD, mas na prática eu te ensinei a estratégia para você fazer o oposto, né? Primeiro você paga as dívidas, depois calcula o ITCMD para não ter problema lá na fazenda estadual, tá bom? Após o pagamento então, após o cálculo do pagamento das dívidas e o cálculo do ITCMD, o juiz vai intimar os herdeiros para que eles apresentem ali o pedido de quinhão. O que é esse pedido de quinhão? Basicamente é o seguinte, cada herdeiro diz: juiz, eu quero ficar com o imóvel A, o outro fala, eu quero o imóvel B, eu quero o veículo. Basicamente é isso, cada um pedindo aquilo que quer ficar em termos de patrimônio de bens. Na prática, praticamente é impossível, né? Por quê? Porque dificilmente nós teremos um patrimônio que será possível destinar cada bem a um herdeiro e manter a igualdade. Na prática, o que acaba acontecendo? Todos os herdeiros ficam como condôminos daquele mesmo patrimônio, todo mundo como proprietário de tudo, cada um com uma fração. Por exemplo, 5 herdeiros, 1/5 para cada, 2 herdeiros, 50% para cada. Então é assim que ocorre na prática, tá? Mas saiba que é possível que cada herdeiro requeira ali o seu quinhão, o seu bem, e é possível, se o patrimônio permitir, que o juiz destine ali um bem para cada herdeiro, desde que seja mantida ali a igualdade entre todos eles. Após esses pedidos de quinhão e após a decisão que vai deliberar sobre esses pedidos, se vai destinar um bem para cada um ou se eles ficarão em condomínio, dentro de uma situação de condomínio, o juiz vai intimar o inventariante para que ele apresente o esboço de partilha, que basicamente é toda a relação do patrimônio, do cônjuge meeiro, de todos os herdeiros e como haverá de ser partilhado esse patrimônio, como ficará a partilha. Então, por exemplo,
4 herdeiros, 25% para cada um. Ele vai relacionar todos os bens, vai dizer que para cada bem, você vai relacionar os bens, você vai atribuir o valor a cada um desses bens, porque já houve a avaliação, e vai dizer que cada herdeiro ficará com 25% de todo esse patrimônio. Após, se estiver ok essa peça, o juiz vai proferir uma sentença homologando o esboço de partilha e em seguida será expedido então o formal de partilha para que esses herdeiros eles possam então ali registrar esse formal, por exemplo, no registro imobiliário, lá caso tenha bens imóveis. Só que vale lembrar o seguinte, nós calculamos o ITCMD, mas nós ainda não pagamos. Professor, eu pago o ITCMD após a sentença ou antes? Antes. Então, o juiz, quando ele recebe o esboço de partilha, geralmente o que ele faz? Ele intima novamente os herdeiros para que eles recolham o ITCMD. E aí, os herdeiros vão ao site ali da Secretaria da Fazenda e vão então preencher a guia do ITCMD, vão recolher o ITCMD e vão juntar aos autos o ITCMD. Uma estratégia bacana, uma estratégia interessante também é o próprio inventariante requerer ao juiz a venda de bens para pagar o ITCMD. Também é possível fazer isso, ou então cada herdeiro vai ter que recolher ali conforme a sua cota à parte. Tá bom? Recolhido o ITCMD, então o inventariante apresenta para o juiz, olha juiz, já recolhemos, e aí sim, geralmente o juiz intima mais uma vez a Fazenda Estadual, só para ver se está tudo ok, a Fazenda Estadual diz, olha, o ITCMD foi pago, está tudo certo, aí o juiz homologa o esboço de partilha por sentença e determina a expedição do formal de partilha. Olha, já deu seu like novamente aqui, se inscreva no canal, não se esqueça, porque ao se inscrever no canal, você receberá todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente em primeira mão e mais, você terá acesso a diversos outros vídeos de prática em direito sucessório, de família, direito imobiliário e prática em processo civil. O canal foi feito para você que atua na prática. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para você estudar, para você assistir, que são vídeos complementares, tá bom? O primeiro vídeo é como economizar no inventário e o segundo vídeo é a multa do ITCMD. Muito importante você conhecer as questões relativas à multa do ITCMD. 2 vídeos para complementar o seu estudo. Te vejo no nosso próximo vídeo, fica com Deus e até lá!